40 dias pode ser o tempo certo para mudar a sua vida. A Quaresma, um período que carrega séculos de história e tradição, mas que para muitos se resume apenas em uma restrição alimentar. Mas e se eu te dissesse que esse tempo tem um significado muito mais profundo, que envolve a construção da disciplina, o fortalecimento da mente e a conexão com o essencial, a origem que poucos conhecem. A palavra quaresma vem do latim quadragésima, que significa 40. O número 40 sempre teve um peso simbólico nas escrituras. Moisés, por exemplo, jejuou 40 dias antes de receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Elias caminhou 40 dias no deserto até encontrar Deus no Monte Horebe. E Jesus, antes de iniciar sua missão, passou 40 dias em total isolamento, enfrentando as mais duras condições do deserto da Judéia. Mas quando a Quaresma foi estabelecida oficialmente? Os primeiros registros históricos indicam que o conceito de um período de jejum surgiu no século II, com comunidades cristãs adotando práticas de abstinência antes da Páscoa. No entanto, foi apenas no Concílio da Nicéia em 325 d.C. que a Igreja formalizou os 40 dias de preparação. A tradição foi se espalhando, adaptando-se às culturas locais. Na Idade Média, a Quaresma ganhou ainda mais força, com restrições severas sobre alimentos e práticas mundanas. No Oriente, o jejum quaresmal incluía abstinência de carne, ovos e laticínios. No Ocidente, as regras foram flexibilizadas ao longo dos séculos. Mas a essência sempre permaneceu: renúncia, disciplina e preparação espiritual. Jesus no deserto. O deserto, um lugar árido, inóspito, onde o calor sufocante de dia e o frio cortante à noite testam qualquer um até o limite. Foi esse ambiente hostil que Jesus enfrentou 3 tentações. A primeira, transformar pedras em pão. A segunda, pular do ponto mais alto do templo só para provar a sua divindade. E a terceira, ajoelhar-se diante do diabo em troca do poder sobre todos os reinos da terra. O poder do jejum. Mas o jejum não é apenas um ato religioso. Hoje, a ciência comprova os benefícios dessa prática milenar. O Dr. Yoshinori Ohsumi, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina em 2016, descobriu o processo da autofagia, um mecanismo pela qual as células se reciclam e se regeneram quando o corpo está em jejum, dando um tipo de reset celular. Estudos modernos mostram que o jejum pode reduzir inflamações, melhorar a função cerebral e até prolongar a longevidade, mas os benefícios vão além do corpo. O jejum fortalece a mente, aumenta a disciplina e o foco. Grandes líderes da história, como Gandhi, usavam o jejum como ferramenta de purificação mental e resistência espiritual. Monges budistas e sábios gregos também viam o jejum como um meio de alcançar clareza e iluminação. Lendas da Quaresma. Ao longo dos séculos, a Quaresma também deu origem a diversas lendas. Em algumas regiões da Europa, como em Portugal e na Espanha, existe a figura da Velha da Quaresma, uma senhora magra e austera que carrega um bacalhau e uma tesoura, representando os sacrifícios do período. No Brasil, uma das lendas mais conhecidas diz que durante a Quaresma o lobisomem aparece com mais frequência. Segundo as crenças populares, filhos caçulas de 7 irmãos homens estariam amaldiçoados a se transformar em lobisomem, e na Quaresma essa maldição se tornaria ainda mais forte. Há relatos de aparições misteriosas e uivos em noites de lua cheia, assustando moradores de pequenas vilas. Reflexão moderna. Mas o que isso tem a ver com a nossa realidade? Hoje, as tentações mudaram. Elas não vêm mais na forma de um pão em meio ao deserto, mas sim na forma de prazeres instantâneos que enfraquecem a nossa disciplina. O vício em redes sociais, o consumo desenfreado, a busca incessante por validação externa. Assim como Jesus enfrentou as provações no deserto, somos desafiados diariamente a resistir ao que nos afasta do nosso propósito. O desafio da Quaresma. Se os antigos se retiravam para o deserto, hoje o nosso deserto é outro. É o silêncio que evitamos, a reflexão que adiamos, a pausa que nunca damos para nós mesmos. Que tal experimentar um jejum real, mas não apenas de comida,
Um jejum de consumo, um jejum de dopamina. Desafie-se ao cortar o excesso. Menos redes sociais, menos distrações, menos procrastinação. Agora uma opinião minha, né? Tylon Adami. Tantas coisas que hoje parecem certo, como o vício, não só pela dopamina barata que as redes sociais oferecem, mas na pornografia e nas drogas, ou até mesmo prazeres que empobrecem a mente e estraçalham o nosso espírito, como a libertinagem, que é oferecida de graça no carnaval, por exemplo, mas que na verdade nos levam cada vez mais para um inferno mental. Eu não sou católico ou tenho um estilo de vida religioso, porque não acredito que isso possa me salvar ou não, até porque a religião é um comportamento. Mas eu abomino o oposto disso, a libertinagem, a falta de busca pela evolução, seja mental ou espiritual. Precisamos, como seres humanos, transcender, fortalecer nosso corpo físico, nossa mente e principalmente o nosso espírito. Porque no final, a quaresma não é só sobre religião, ela é sobre se tornar alguém melhor, sobre provar para si mesmo que você tem o controle e não o contrário. A grande pergunta agora é: você está pronto para enfrentar o teu deserto?